Aumentar deputados mexe na força interna do Congresso. Barrar o IOF projeta essa força para fora contra o Executivo. E hoje a gente vai dar uma olhada em duas movimentações recentes na política brasileira. Parecem coisas separadas, né? Pois é. De um lado, essa história de aumentar o número de deputados federais. E do outro, aquela decisão de derrubar o decreto do presidente sobre o IOF. Coisas que parecem bem técnicas, talvez fiscais. Exato. Mas a análise que a gente viu sugere que não é bem assim, né? Pois é. A ideia aqui é investigar como essas duas manobras, que parecem tão diferentes, na verdade podem fazer parte de um jogo maior, uma disputa de poder, assim, entre Congresso e Executivo. Uhum. Então, vamos tentar desembrulhar isso. Vamos lá. Começando pelo aumento dos deputados. A justificativa que deram foi atualizar os números com base no censo novo, certo? Isso, essa é a explicação oficial. Ajustar a representação dos estados porque a população mudou. Parece lógico, né? Parece. Atualizar os dados. Normal. Só que aí é fascinante ver como uma coisa que parece só burocrática vira, na verdade, capital político. A análise aponta que essa mudança nas cadeiras mexe muito mais fundo. Como assim? Bom, primeiro, redistribui poder entre os próprios estados. E mais importante, talvez, cria uma moeda de troca, sabe? Para negociar com líderes locais, com partidos. Ah, entendi. Vira uma ferramenta de negociação. Exatamente. E no fim das contas, fortalece o poder de barganha do próprio Congresso. Isso sem falar no custo extra para o governo, né? E dá mais força para o legislativo na hora de brigar por orçamento com o executivo. Então um ajuste que parece só demográfico, na verdade, reconfigura poder e fortalece o Congresso por dentro. Basicamente isso. Ok. Isso nos leva para o segundo ponto. A derrubada do decreto do IOF pelo Congresso. A desculpa oficial foi proteger a arrecadação, não é? Foi. A preocupação com as contas públicas foi o argumento na mesa. Mas aí é que a coisa fica interessante. Hum, A análise mostra que essa decisão teve uma carga política enorme. Foi uma demonstração de força do Congresso, sabe? Um recado bem claro para o Executivo. tipo, quem manda aqui somos nós. É por aí. Ao barrar a redução do IOF, o Congresso não só segurou uma receita, mas principalmente mostrou que pode sim frear o presidente, que precisa do aval deles. Entendi. Usaram uma questão fiscal para mandar um recado político. Exatamente. Reafirmaram o papel deles de contrapeso, de forma bem prática. Faz todo sentido. Então a gente tem, de um lado, um movimento que parece aumentar a influência interna do Congresso, Mais deputados, mais poder de barganha. e do outro, uma ação que freia o executivo. Como é que a fonte que a gente analisou conecta essas duas pontas? Olha, se a gente junta tudo, a interpretação é que são dois lados da mesma moeda. Uhum. É uma disputa constante por espaço, por poder, entre o legislativo e o executivo. Tipo uma guerra fria institucional, onde vale usar tudo. A representação, o dinheiro. Exato. A representação política com o número de deputados e a política fiscal com o IOF viram ferramentas táticas nessa briga. Aumentar deputados mexe na força interna do Congresso. Barrar o IOF projeta essa força para fora contra o executivo. E o objetivo final seria? Controle. A análise sugere que o fio condutor é a busca por controle. Sobre o dinheiro, sobre as decisões importantes, sobre quem dita a narrativa. A conclusão é que, muitas vezes, esses cálculos estratégicos pesam mais do que a justificativa técnica que dão publicamente. Então, resumindo, para entender o que acontece em Brasília, não dá para ficar só no que é dito oficialmente. De jeito nenhum. Essas decisões que parecem só administrativas ou fiscais podem ter um fundo político estratégico muito forte na relação entre os poderes. É isso. Precisamente. É preciso ler nas entrelinhas, né? E isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Qual? Se a gente reconhece esse padrão, sabe, de usar argumento técnico para fazer política, como é que a gente pode analisar melhor as próximas decisões? Ficar mais esperto. Boa pergunta. Que outros mecanismos podem estar rolando por baixo dos panos, né? Que a gente não vê de cara nessa dança complexa de poder lá em Brasília. Fica aí a reflexão, para a gente continuar de olho.